Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Estudos revelam que 1 em cada 6 crianças tem algum problema de saúde mental. Entre eles, depressão, ansiedade, problemas de sono ou transtornos alimentares. Nos últimos 15 anos, foi registrado um aumento de 37% no número de depressão entre crianças e adolescentes, 43% no chamado transtorno de déficit de atenção e um crescimento, imagine você, de 200% na taxa de suicídio na faixa etária entre 10 e 14 anos. Hoje em dia, as crianças estão sendo muito estimuladas, principalmente com equipamentos eletrônicos, sejam celulares, tablets, jogos. Por outro lado, falta imposição de limites, de responsabilidades. Muitas vezes, falta também a presença afetiva dos pais. É como se todos estivessem imersos em um mundo virtual. É preciso debater sobre o assunto, enxergar os problemas e tentar encontrar soluções. Como ensinar as crianças a lidar com as próprias frustrações? Como colocar limites? Como criar filhos saudáveis emocionalmente? O desafio, com certeza, é muito grande. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a médica e psicoterapeuta Márcia Mussurunga. Olá, doutora. Oi. Muito obrigada pela sua participação. Prazer é todo meu. Seja bem-vinda. Sente-se aí no nosso sofá, fique à vontade que nós vamos aqui conversar, bater um papo sobre esse assunto que é tão importante. Então, nós falávamos aqui sobre essa questão. As crianças e os pais também estão imersos, submersos no universo virtual. Qual a consequência, por exemplo, de um pai, de uma mãe que trabalha ou que não trabalha, enfim, mas no momento em que está ali com o filho, está o tempo todo no celular, que é uma coisa que a gente vê hoje muito comum. Essa baixa qualidade de relacionamento familiar, ela é devastadora para o desenvolvimento psicológico, para o desenvolvimento emocional e também para o desenvolvimento social da criança. Ou seja, uma criança que fica isolada no mundinho dela virtual, vendo os pais, porque criança... a aprendizado é muito por modelo, né? É verdade. A modelação é muito importante. Tudo, né? Eu estou copiando papai e mamãe, eles ficam, eu também fico. É isso mesmo. Então, cada um no seu mundinho e ninguém exerce a arte de conviver. Então, conviver é o quê? É diálogo, é estabelecer ali quais são as regras de convivência. Tudo isso vai ficando muito espalhado, muito solto e o joguinho é mais importante, a fofoquinha é mais importante, por aí vai. E isso determina crianças de asinhas quebradas. É verdade. Por isso que a gente vê esse resultado e eu acredito que daqui a alguns anos, há algumas décadas talvez, o reflexo disso esteja muito mais intenso, né? Seja muito mais real, porque hoje são crianças que estão passando por isso. Por exemplo, os meus pais não tinham essa tecnologia, né? Tinha um contato muito maior. Então, daqui a algum tempo a gente vai ver, mas a gente já está vendo hoje, por exemplo, entre esses dados que a gente vê, aumenta o número de doenças mentais, aumenta o número de depressão. Isso pode ser um reflexo dessa sociedade, dessa questão do universo mais virtual, das crianças estarem o tempo todo com algum equipamento eletrônico. Isso pode ser consequência disso? Olha, eu acho que a gente tem que fazer uma diferença. Agora é meio moda, meio modinha, de colocar que toda criança... Ai, meu sobrinho é hiperativo, tem hiperatividade. A outra tem déficit de atenção. Não é bem isso. Sim. E criança tem energia, né? Nós estamos falando, existem patologias. Então, uma desordem cerebral que tem expressão comportamental, isso é uma patologia. E pode comprometer, sim. Mas o TDAH... que é o transtorno que você estava se referindo, ele é uma entidade patológica passível de diagnósticos. Existem testes para isso. O que não tem nada a ver com a criança isolada, com a criança não assistida. Às vezes mal educada. Mal educada, a criança que não tem o suporte familiar adequado, propício para o desenvolvimento dela. Então, são duas situações diferentes. Elas podem até coincidir na expressão do comportamento, mas não nessa raiz. A raiz é outra. Tanto é verdade isso porque, por exemplo, no caso de uma depressão, a depressão pode ser endógena, que é por dentro, né, falta substância e tal, e a exógena, que é aquela depressão onde eu vi
convivi com pessoas depressivas, onde eu não tive minha pessoa respeitada, eu vou me entristecendo, eu vou ficando mal. E isso no adolescente é muito forte, porque a adolescência é uma faixa etária que a gente tem que estar com toda a atenção e toda a dedicação para o nosso filho, sem invadir, mas bastante atento. É preciso que a nossa criança, que o nosso jovem saiba, eu tenho referência. Eu tenho pai e mãe, e eles são muito bons, mas a hora que eles me brigam comigo, a coisa fica séria. Perfeito. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o transtorno cerebral, que tem esses impactos na vida escolar da criança, na vida comportamental, que é o TDAH. Perfeito. Você falou de muita coisa aí que dá para a gente se aprofundar. Primeiramente, eu queria saber quais são os sintomas de uma doença que está passando, da doença de uma criança que esteja passando por alguma dificuldade, seja o TDAH propriamente dito, ou alguma criança que não está tendo a atenção dos pais. Como é que reflete isso? Como é que eu posso olhar para o meu filho e falar assim, está acontecendo alguma coisa que eu preciso ficar atenta? Então, é uma criança que tem problemas de sono, é uma criança que tem dificuldades de relacionamento, são crianças muito agressivas, são crianças que não interagem positivamente. Então, muitas vezes, reflete até no acompanhamento escolar. Por isso que é importante fazer assim, a lista do que a criança, quando a mãe e o pai, então, ela diz assim, tem alguma coisa errada. Uhum. Ela sente, né? É impressionante isso. Então, ela pode listar isso e aí sim procurar um neurologista, um psiquiatra infantil e saber, meu filho está com o quê? Não tem nada, não tem transtorno de hiperatividade ou de déficit de atenção, não é isso? Tá, então é a minha educação e eu vou precisar rever e olhar, vamos fazer uma psicoterapia, muitas vezes familiar. Perfeito. Para que cada um saiba do seu papel dentro da dinâmica familiar. Essa falta de limites que a gente percebe hoje, crianças dando birra, e às vezes o pai fala e não escuta, enfim, essa falta de limites que a gente vê hoje, como você saber o equilíbrio de você não ser alguém opressor, né, um pai opressor que bate por conta de tudo, que isso também seria um desequilíbrio, e você saber esse limite da criança, como você bem disse, não, quando minha mãe ou meu pai fala sério, eu tenho que saber respeitar. Não é tão fácil assim, né? Porque isso, eu digo que criança nasceu, ela começa a educação, né? Eu sempre comento isso, essa história do fulaninho ficou agressivo. Não ficou não, ele foi indo nesse caminho. Entendi. Até ele acontecer. Por quê? Porque faltaram os limites. O mais importante é que a criança saiba do amor que tem disponível para ela e da educação que tem disponível para ela. São dois pesos, ou seja, você não fez isso direito e vai ter a consequência. A criança tem que aprender em idade muito tenra o que é a consequência. Não, você não pode hoje descer para o play porque você não arrumou o seu quarto como a mamãe pediu. Perfeito. Então, é preciso essa educação, esse olho direto no dia a dia da criança. E muitas vezes os pais estão envolvidos nas suas questões pessoais, profissionais e até suas atividades lúdicas, no pouco tempo que tem para descansar e para se divertir, e aí eles não respeitam que a hora da criança é a hora da criança. E isso tem que ser uma regra, onde a criança sabe que tem a hora dela também. Isso vai fazer com que ela não interfira na hora que não é dela. Papai e mamãe agora vão sair para dançar. Olha que bonito a criança crescer sabendo assim, nossa, eles dançam juntos. Legal, é isso mesmo. E saber respeitar, né? Isso. O espaço, muito bacana. E a gente lembra que você também pode participar do nosso programa. Mande a sua sugestão de entrevista. Anote aí o nosso telefone 99976-9204. Agora a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente espera você.